Muito boa tarde. É uma grande satisfação recebê-los e, em maioria, recebê-las todas aqui hoje para dar continuidade a este programa. Hoje, o nosso encontro com especialistas, ele vai abordar o tema câncer de tireoide. E nós teremos uma divisão para fazer perguntas ao final. Então, primeiramente, faremos uma introdução. O Dr. Kowalski vai nos falar um pouco de tratamento, diagnóstico. A tireoide é uma glândula que faz parte do sistema endócrino, que está localizada na porção anterior do pescoço, em frente à traqueia. Tem um tamanho de cerca de 20 gramas no seu normal, e ela produz um hormônio muito importante, o hormônio tireotrófico, que é liberado para a corrente sanguínea, e ele irá atuar de uma forma abrangente em todo o corpo. Tem a ação no cérebro, no sistema cardiovascular, no sistema excretor-renal, nos ossos, nos músculos. Tem função no crescimento durante a gestação e, por isso, é de extrema importância para o nosso corpo. A glândula tireoide, ela pode ser acometida por algumas patologias que são funcionais, que hoje nós não nos deteremos, mas que essas patologias elas estão integradas num conjunto que é regido pela hipófise, pela tireoide e pela ação dos hormônios na periferia, nos órgãos-alvos. O nosso tema de hoje, que nós iremos conversar um pouco sobre o câncer de tireoide, a primeira forma de avaliação é através da avaliação dos nódulos de tireoide. O nódulo de tireoide, ele não é infrequente. Então, 4% da população tem nódulo palpável de tireoide. Normalmente, o nódulo, para ser palpável, ele vai ter cerca de 1 a 2 centímetros. Nódulos mais superficiais, mesmo pequenos, eles podem ser palpáveis, e os mais profundos, eles precisam já ter um tamanho maior. Quando se faz um exame simples, como o ultrassom do pescoço, esse percentual de nódulos na tireoide ele já cresce muito. Então, de cerca de 4% ao ultrassom, isso pode chegar a 50%. Por quê? Porque o ultrassom ele vai detectar imagens muito pequenas, cerca de 2 milímetros, um aparelho de ultrassom ele já consegue delimitar muito bem. E isso não é palpável, mas é o modo mais fácil de se enxergar. O diagnóstico do nódulo de tireoide, ele vai se dar tanto no exame clínico, com o ginecologista, o cardiologista, o próprio cirurgião cabeça e pescoço, pela palpação, como também, como a gente acabou de conversar, pelo ultrassom da tireoide, e também pode ser dado por uma observação nossa, ou de alguém que convive com a gente. Você, quando ri, aparece uma bolinha no pescoço. Ou, enquanto você toma água, aparece uma bolinha no pescoço. A Sociedade de Endocrinologia, ela chegou a fazer uma campanha de autoexame da tireoide que consistia em orientar, em frente ao espelho, você pegar um copo d'água e engolir lentamente enquanto olhava para a região da tireoide, que vai estar cerca de 2 dedos abaixo dessa cartilagenzinha cricoide, que é fácil de palpar. Então, nesse exame,
nódulos que sejam maiores, eles já podem ser vistos. E, quando vistos, procurado um médico para que possa ser melhor avaliado. Então, a incidência estimada para 2012 no Brasil de câncer de tireoide é de 10.590 casos. Esses casos registrados, segundo o INCA. Mas o nosso país ele ainda não tem um registro tão bom de casos de doenças, não só da tireoide. Então, provavelmente, esse número ele pode ser maior. E o câncer da tireoide ele é 2 a 3 vezes mais frequente em mulheres. Então, é bem mais frequente no sexo feminino a partir dos 45 anos. Por isso, quando a gente observa os tumores mais frequentes no sexo masculino, nós não encontramos o da tireoide. O primeiro é o de próstata, depois pulmão, reto, estômago e cavidade oral. Nos últimos anos, isso não está ocorrendo no sexo feminino. Há 10, 15 anos atrás, ele também era um tumor pouco diagnosticado. E a estimativa do INCA para 2012 é que esse tumor ele seja o 4º mais frequente em mulheres. Então, fica atrás do câncer de mama, que é o mais frequente, de útero, de cólon e reto, e com aumento do diagnóstico pelo ultrassom precoce, o de tireoide está em 4º lugar. A gente se pergunta, às vezes, então você tem um diagnóstico grande de tumor de tireoide e na região sudeste, que é uma região mais industrializada, mas que também conta com mais aparelhos de ultrassom, com mais hospitais. Mas a distribuição, como a gente consegue ver nesse mapa do Brasil, ela não é uma distribuição, apesar de maior na região sudeste, que esteja concentrada só aqui. Nós temos uma grande incidência, essas áreas escuras são as incidências maiores. Na região sul, no Amazonas. Nós temos uma incidência também alta no Nordeste. E alguns estados, são os mais clarinhos, a incidência ainda é baixa. E quais os fatores de risco para tumor de tireoide? Por que será que a gente ouve tantas pessoas no nosso dia a dia com tumor de tireoide? O que é que está levando a gente a ter tantos casos de câncer de tireoide? Essas perguntas elas ainda não estão totalmente esclarecidas. Nós não temos um fator de risco forte como o cigarro é para o pulmão. Mas o que está mais bem estabelecido é a radiação. Então, a exposição à radiação, principalmente na infância, ela é um grande fator de risco para tumores de tireoide. E isso foi constatado logo após a explosão de bombas nucleares no Japão, como também após o desastre de Chernobyl. Existem outros fatores de riscos que provavelmente vão ser esclarecidos no futuro e alterações genéticas, principalmente nos genes de reparo, que são genes que são responsáveis por, quando tem alguma alteração no DNA, fazer que aquela célula não consiga se sobreviver, e genes que são responsáveis pela metabolização de agentes agressores. Então, provavelmente, alterações nessas classes levam que células que antes não se tornariam viáveis passem a se proliferar. Então, algumas substâncias que são desreguladores genéticos, elas são aventadas como sendo substâncias que possam vir a causar esses danos genéticos que levam à doença maligna da tireoide, como inseticidas, pesticidas e outros desreguladores. O diagnóstico do tumor de tireoide, ele primeiro se dá iniciando no exame físico, com a suspeita de um nódulo, ou por causa de um ultrassom de rotina que a pessoa fez por alguma queixa. Se observa as características daquele nódulo,
Então, vocês vão acreditar que isso é um ultrassom de tireoide. Que essa aqui são os lobos da tireoide com a textura normal. E aí vocês vão acreditar mais ainda que esse ultrassom ele não é igual àquele anterior que eu mostrei. Essa já é um ultrassom que ele traz uma lesão nodular. Essa área é uma área que tem calcificações, que tem contornos irregulares e que, por isso, é chamada como lesão suspeita. Então, o médico que avalia o nódulo de tireoide, ele identifica algumas características suspeitas e, a partir dessas características suspeitas, que não são só o tamanho do nódulo, ele realiza ou pede para ser realizado uma punção diagnóstica. Aqui vocês vão de novo acreditar no que eu estou dizendo, que nós temos a sombra da agulha da punção, que vai aspirar a célula que está dentro do nódulo da tireoide, e essas células aspiradas elas vão fazer uma citologia para que se tenha o diagnóstico de câncer de tireoide. Após essa punção, que se esclarece, na maioria das vezes, o tipo de lesão que foi vista no ultrassom. Se confirmando um caso de tumor de tireoide de origem maligna, se passa para a segunda fase, que nós vamos chamar o Dr. Kowalski para dar continuidade, que será o tratamento da doença. Eu queria aproveitar e agradecer a presença de todos. E o que nós vamos, então, nessa continuidade, falar muito rapidamente sobre alguns aspectos do tratamento. E o primeiro aspecto que eu acho importante, que é a dúvida de todo mundo, né, é dessas pessoas que têm nódulo na tireoide, quem precisa ser operado? Né? Essa é a pergunta. Porque, só como vocês viram, pelo que a doutora Gilma mostrou, só 5% das pessoas que têm nódulo que é tumoral. Então, e a primeira indicação realmente da operação é se nós tivermos certeza que esse nódulo é um câncer. E essa é uma razão importante para operar. Uma segunda situação, as pessoas podem ter doenças benignas da tireoide, e essas doenças podem necessitar de tratamento cirúrgico, como por exemplo, aquela pessoa que apresenta um volume muito grande, né, uma tireoide muito grande, um bócio bastante volumoso, que já causa alguns sintomas, né, dificuldade às vezes para engolir, sintomas de parece que tem alguma coisa sempre atrapalhando na garganta. Alguns pacientes com hipertireoidismo, não todos, né, porque muitos são tratados com remédios, outros com iodo radioativo, mas a cirurgia também é uma opção de tratamento que deve ser discutida caso a caso. E algumas indicações, uma última indicação, que é uma indicação que é muito do paciente. Eu tenho uma bolinha aqui no pescoço, não incomoda, mas eu acho feio, todo mundo fica dizendo o que eu tenho aí no pescoço, então não tem jeito não tem remédio que vai resolver isso, a única solução é a cirurgia. Né? Então aqui é um caso que a gente pode ver que tem tudo isso. Né? Um paciente tem um pescoço bem grossinho, mas dá para ver que é bem volumoso o bócio desse paciente. Dá para observar que esse paciente tem um grande desvio de uma estrutura que deveria estar aqui no meio, que é a traqueia, né? E é uma massa bem grande, né? É um tumor da tireoide. Então ele tem, ao mesmo tempo, várias indicações para tratamento cirúrgico da glândula. Como a doutora Júlia falou, muitas vezes, né, nós podemos então determinar, né, ou suspeitar de que tipo de lesão está ocorrendo simplesmente pela palpação da tireoide. Mas nós precisamos de mais informações para tomarmos decisões de tratamento. E uma informação preciosa é aquela que vem do ultrassom. Agora, o médico não olha o ultrassom e diz assim, esse é um câncer da tireoide, esse não é câncer. Ele leva em consideração vários critérios, que nem a gente sabe de cor esses critérios. Mas, dependendo daquilo que aparece, se tem calcificações, se tem circulação dentro do nódulo, se ele é irregular, né, nós vamos ter um grau maior ou menor de suspeita. O ultrassom vai nos dizer, esse é um nódulo suspeito ou esse é um nódulo não suspeito. Se o nódulo não for suspeito, nós ficamos acompanhando, né, o paciente pelo tempo que for necessário, que geralmente é o resto da vida, mas
não precisamos fazer mais nada de exames, pelo menos naquele momento. Agora, se o nódulo for, mesmo que muito pequenininho e assintomático, suspeito, nós temos que ir avante. E a doutora Joelma já mostrou que o exame que nós vamos fazer, né, em seguida, é a punção. Quer dizer, se a tireoide for aquela tireoide grandona, enorme, né, não precisa fazer nem ultrassom para funcionar. É fácil funcionar, nós vamos estar retirando o material adequado. Agora, se o nódulo for pequenininho, aquele que a gente nem palpa ou é difícil de palpar, aí tem que ser feito um ultrassom, uma punção guiada pelo ultrassom, para que o médico tenha certeza que está tirando o material do nódulo do doente. Agora, muita gente acha, mas com essa coisa de todo mundo fazer punção da tireoide, então hoje em dia está se operando muito a tireoide. Isso não é verdade, né? Se a gente olhar, por exemplo, essa estatística, que é da Mayo Clinic, uma das mais respeitadas instituições médicas dos Estados Unidos, que vocês enxergam, né? Não dá para ver direito, né? Mas o que dá para ver de uma maneira razoável são as coluninhas vermelhas embaixo. A gente vê que aquelas coluninhas vermelhas, ano a ano, são mais ou menos iguais. São o número de casos de câncer que são operados. E as coluninhas azuis, elas diminuíram. Diminuíram por quê? Porque a hora que se fez a punção e se teve certeza que essa doença era benigna, esses pacientes não precisaram ser operados. Então, na verdade, a punção diminui o número de indicações cirúrgicas. Se nós só nos baseássemos no aspecto clínico e no ultrassom, nós teríamos que operar mais pacientes. O que a punção vai dizer? Esse é um caso positivo, é um câncer, ou é suspeito, esses têm que ser operados. Quando a punção nos diz, esse é um nódulo benigno, nós temos todas as condições de segurança para fazer apenas o acompanhamento do paciente. Quando nós vamos, então, resolver operar um paciente, porque ele tem suspeita de câncer ou alguma daquelas outras condições, né, são necessários alguns exames pré-operatórios, né, uma consulta com o anestesista e um preparo que normalmente é muito simples, é apenas o jejum no pré-operatório. É importante que isso tudo seja feito, né, para que a gente tenha esse airbag, né, nós vamos proteger as pessoas, né, de riscos durante a operação. Então, se ela apresentar algum problema clínico que precise ser corrigido, isso vai ser corrigido antes de levá-lo ao ato operatório. Isso evita muitos problemas, assim como o airbag evita problemas quando de uma situação inesperada. E como que é feita a operação, né? A maioria das vezes ela é feita sob anestesia geral, existem possibilidades até de fazer a operação de tireoide sob anestesia local, mas acreditem em mim, é uma experiência inesquecível, né? Ficar paradinho 2 horas, né? Sem se mexer e o pessoal mexendo no seu pescoço. Eu acho que ninguém gostaria muito de passar por isso. Alguns cuidados, né, são tomados durante a operação e a gente vai ver o porquê, né? E alguns outros aspectos também a gente vai ver um pouquinho adiante. Primeiro cuidado, né? Antigamente nós trabalhávamos com cortes muito grandes no pescoço, né? Essas incisões iam de lado a lado desse músculo importante aqui do pescoço, que é o músculo esternocleidomastoide, né? Então, num caso como esse, onde o bócio é muito grande, nós não temos outro jeito, nós temos que fazer uma incisão grande ainda nos dias de hoje. Mas, cada vez mais, né, como os nódulos são diagnosticados mais cedo, as incisões, né, os cortes no pescoço são menores, né, e algumas vezes dá para operar alguns pacientes com corte de 2, 3, 4 centímetros. Mas nem sempre é uma vantagem fazer um corte tão pequeno, porque dependendo, né, das características da pele do paciente, né, nós podemos ter uma excelente cicatriz mesmo com incisões maiores. Então, o tamanho da incisão depende da necessidade, depende, né, da extensão da doença na tireoide. E coisas maravilhosas, como a cirurgia endoscópica, por exemplo, que as pessoas acham, puxa vida, vai fazer um cortinho pequeno, etc., significam muitas vezes, né, como no exemplo que está aí sendo discutido bastante nos jornais nesses últimos dias, ou pelo menos tem sido falado, né, operar a tireoide pela axila, né? É muito interessante, o corte fica na axila, só que é uma operação muito maior, aumenta-se o risco da operação, né? O custo da operação torna-se muito grande, né? Então, talvez não seja uma boa solução.
A cirurgia robótica é uma outra alternativa que está vindo, mas ainda os instrumentos talvez sejam muito grosseiros para a operação tireoidiana. Na Coreia se tem muita experiência com isso. Isso fatalmente acabará acontecendo em algum tempo entre nós também. Mas, depois de aberto aquele corte, utilizando o método que for, o que o cirurgião encontra? Ele encontra a tireoide, mas ela não está aquela tireoide bonitinha que a doutora Joelma mostrou. Tem um monte de outras coisas importantes em volta, né? Tem vários vasos sanguíneos, nervos, a traqueia, né? Então o cirurgião não tem vida fácil numa operação tireoidiana. Ele tem que lidar com todos esses vasos, né? Não pode deixar ter sangramento, né? Então é uma cirurgia muito delicada e que pode ser até demorada em alguns pacientes. Normalmente leva 1h30, 2 horas, mas em alguns pacientes pode levar 4 horas, dependendo do grau de dificuldade. Nós vamos encontrar estruturas muito importantes, né, como os nervos que mexem as cordas vocais. E esses nervos não é assim, sempre assim bonitinho como está no desenho. Às vezes, eles estão, né, cruzando vasos importantes, tanto na parte superior quanto no meio da tireoide. E nós vamos ter que, algumas vezes, além de fazer, né, a cirurgia envolvendo essa região, nós podemos ter que estender a operação, né, e retirar os gânglios linfáticos ao redor. Então, nós temos muito mais estruturas ainda expostas, né, muitos vasos, muitos nervos, e isso vai prolongar o tempo operatório. Para que esses nervos sejam protegidos, existem até equipamentos, né, como o chamado monitor de nervos, que é colocado, né, é utilizado uma cânula especial durante a operação e o cirurgião pode observar se esses nervos estão funcionando ou não. Isso não vale muito a pena em operações de rotina, porque não muda o risco de complicações, mas em situações em que nós vamos reoperar um paciente, ou em tumores muito grandes ou bossos muito grandes, esse equipamento pode ser útil, né? A gente pode ver aqui um estudo muito grande, com mais de 16 mil pacientes, né, que mostra que não há vantagens na utilização desses monitores para todos os pacientes, apenas para um grupo que poderíamos chamar de grupo de alto risco. Se ali é difícil, imagina se a gente fosse operar o pescoço da girafa. Então, olha lá, o nervo desce, vem até aqui, dá uma volta e volta, né? Então eu tenho dó do cirurgião que for operar a girafa. Mas não é só o nervo recorrente, né? Nós temos também as paratireoides, que é uma outra preocupação na operação da tireoide. São as glândulazinhas que são daí do tamanho de uma ervilha, aproximadamente, né? São 4 que estão na parte posterior da tireoide e bem grudadinhas nela, que tem uma função muito importante, produz um hormônio que controla o cálcio do organismo e elas podem não funcionar no pós-operatório, levando a uma complicação bastante significativa e temida. Então, também o cirurgião tem que ter muito cuidado na preservação dessas glândulas, né? E, como vocês podem ver no desenho, realmente esse é um dos grandes desafios da operação. No ato da operação, nós precisamos contar com o patologista, que vai examinar essa tireoide e vai nos dizer, olha, o nódulo que foi tirado, a tireoide que foi retirada, contém uma doença benigna ou um tumor maligno da tireoide. E isso é muito importante porque nós temos, muitas vezes, que ampliar o procedimento cirúrgico nessa hora, né? Então nós precisamos contar com esse especialista fazendo esse exame durante o ato operatório. Algumas vezes nós podemos parar a operação numa retirada parcial da glândula, né? Mas as indicações hoje em dia são cada vez mais restritas, né? São tumores muito pequenos, únicos, né? Em pacientes dessa faixa etária de 18 a 45 anos. Para a maioria dos pacientes, nós vamos retirar toda a tireoide, por algumas razões. Uma delas é que o tumor mais frequente, que é o carcinoma papilífero, 30% a 70% deles não tem um único foco de doença, são vários focos de doença, né? E a retirada total da tireoide vai garantir a retirada de toda a doença e vai facilitar o uso depois de tratamento complementar com iodo, vai facilitar o acompanhamento do paciente. Nós podemos ter que estender a operação quando o tumor vai além da tireoide. Precisamos algumas vezes retirar o nervo, aquele nervo que mexe as cordas vocais. Podemos algumas vezes ter que retirar parte da traqueia ou mesmo da laringe. Vale a pena fazer uma cirurgia muito grande, retirando mais do que a tireoide, mais do que os gânglios linfáticos? Vale a pena sim,
né? Nesse estudo que o Dr. João Gonçalves publicou alguns anos atrás, a gente vê que aquelas pessoas que tinham esses tumores grandes, em que nós retiramos todo o tumor, né, com as estruturas envolvidas juntos, a chance de viver, né, a longo prazo dá 80%, mesmo naqueles tumores muito grandes. Quando não é possível retirar tudo, né, a chance de sobreviver é muito menor. Então, infelizmente, para alguns pacientes, a operação não é tão simples, nós temos que submetê-los a operações muito extensas. E o tipo de operação, o tipo de tratamento posterior depende de diversos fatores, como o tamanho do tumor, a idade do paciente, a extensão do tumor para fora da glândula, etc. Então, nós usamos, né, essas classificações que existem na literatura médica para determinar que tipo de tratamento o paciente precisa. É uma tireoidectomia parcial, é uma total, precisa usar iodo radioativo, não precisa, precisa fazer exames mais frequentemente ou pode-se fazer a um prazo mais prolongado. Então, não existe uma receita de bolo para tratar todos os pacientes. Cada um vai ser tratado de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que nós classificamos como grupos de risco. Antigamente nós fazíamos, né, essas cirurgias enormes, né, em todos os pacientes. Hoje nós fazemos em menos pacientes esse tipo de procedimento, né, e as cirurgias são bem mais conservadoras. Os pacientes foi submetido a uma operação parecida com a anterior, só que com conservação de algumas estruturas tem um resultado muito melhor. Apesar de todos os cuidados, né, riscos e complicações existem, isso é inevitável, isso ocorre em qualquer tipo de cirurgia, né? E aquelas mais importantes são essas relacionadas à queda do cálcio, né? Relacionadas às paratireoides, e aquelas relacionadas aos nervos da laringe. A maioria delas são temporárias, são recuperáveis em algum tempo, mas alguns pacientes apresentam sequelas definitivas e que se devem muitas vezes única e exclusivamente à extensão tumoral e ao grau de dificuldade que isso causou para a preservação de estruturas. Alguns pacientes vão necessitar de receber iodo radioativo, outros não, né? Então, os pacientes de mais alto risco ou de risco moderado vão ser tratados com iodo e aqueles que têm risco muito baixo vão ser tratados exclusivamente com a cirurgia. Alguns pacientes têm tumores que não respondem ao iodo e são tumores muito grandes e vão ser tratados com radioterapia pós-operatória, né? E todos os pacientes vão ser tratados posteriormente com o uso do hormônio tiroidiano em doses mais altas do que as doses usuais, mais altas que a necessidade diária de uma pessoa que não tem câncer, né? Isso para tirar o efeito de um daqueles hormônios que a doutora João mostrou, que é o hormônio estimulante da tireoide, o TSH, que nós queremos que fique bem baixo para que as células tiroidianas não sejam estimuladas. E vamos fazer o acompanhamento, né? Com dosagens de tiroglobulina, que é uma proteína do sangue, exame clínico, ultrassom, raio-x, etc., né? E o acompanhamento é diferente para os pacientes que fizeram a retirada total ou parcial da glândula. Apesar, né, das dificuldades do tratamento, apesar da necessidade, muitas vezes, então, de cirurgia mais iodo radioativo, a expectativa de sobrevida das pessoas que têm carcinoma papilífero, que é, felizmente, o mais frequente, né, são aí muito próximas de 100%. Né, são apenas um pequeno número de pacientes, né, infelizmente, não alcançam o sucesso, e geralmente é porque o diagnóstico foi feito um pouco tardiamente. Então, nós temos que levar algumas mensagens dessa história toda. Primeiro é que o médico não pode ser conservador ou radical, né? Ele vai tratar os pacientes, né? Ele não pode tratar os pacientes sempre do mesmo jeito, porque os pacientes são diferentes, os tumores são diferentes. Então, nós temos que tratar de acordo com a necessidade de cada um. Então, o tratamento vai depender, como nós mostramos ali atrás, rapidamente, da expectativa, né, de resultado em longo prazo. Então, as particularidades de cada paciente são levadas em conta. Então, a gente vai ver que tem pacientes que foram submetidos apenas uma retirada parcial da tireoide, outros fizeram uma retirada, né, extensa da tireoide, fizeram iodo radioativo, radioterapia, e alguns vão fazer até quimioterapia, né? Então, tudo depende do grau de agressividade da doença. E no futuro, certamente, nós vamos estar ainda, né, utilizando alguns outros marcadores que hoje não dispomos para adequar ainda mais
esse tratamento. E certamente o melhor resultado só pode ser alcançado com o trabalho de uma equipe multidisciplinar. Nós precisamos de todo mundo, né? Do cirurgião, do patologista, do endocrinologista, etc. E essa equipe multidisciplinar, né, está sempre à disposição, tanto no momento do tratamento quanto no acompanhamento dos pacientes.